Galera, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o que a gente chama de união de tabelas, certo? Eu tenho aqui uma tabela com várias colunas, né? Tem uma coluna que é essencialmente importante que a gente tenha o mesmo tipo de coluna, uma determinada coluna que você vai ter no arquivo vetorial, e essa mesma coluna tem que ter correspondência com o seu arquivo do Excel. Isso é essencial, certo? Então, eu tenho uma coluna código aqui, ó. Eu tenho uma coluna com os bairros de Teresina, ó, o código, os bairros de Teresina e algumas colunas, ó, caso de Covid confirmado, de óbito, etc. Isso não tem tanta importância, certo? O dado que você vai trabalhar não tem tanta importância, certo? Para fazer a união de tabela. O que é importante? O importante é que você tem uma mesma coluna no arquivo vetorial e no arquivo do Excel, certo? Outro detalhe, o arquivo que está aqui dessa forma, o QGIS ele não consegue ler, certo? Então nós vamos converter esse arquivo para um arquivo separado por vírgula, né? Que é o CSV, separado por vírgula, certo? Você salva, vou salvar aqui o meu arquivo, salvando. Eu tenho aqui um projeto já aberto, né? Tá aqui os bairros de Teresina, tá aqui o arquivo vetorial, o vetor com os bairros de Teresina, certo? Vou abrir aqui a tabela de atributos para vocês verem como eu tenho mesmo a mesma coluna, ó, como está mostrando aqui, certo? Aqui eu tenho uma coluna com os códigos, lembrando que aqui tem outro nome, né? Mas eu tenho que me lembrar o nome do bairro e a zona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir aquela planilha do Excel pelo código e, no caso aqui do arquivo vetorial, pelo guide, certo? Então, vou acrescentar aqui, ó, vocês vêm no arquivo vetorial, adicionar a camada vetorial. Nós vamos procurar agora o arquivo, eu vou deixar logo aqui mudar, né, porque senão a gente não vai conseguir visualizar o arquivo, né? Tá em shape, então eu vou deixar todos os arquivos, certo? E agora eu vou procurar o meu arquivo do Excel, certo? Tá aqui o meu arquivo do Excel, ó. Tá aqui as variáveis, né? Eu salvei em CSV, certo? Vou abrir aqui, adicionar. Pronto, ele adicionou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a união. Então, vou clicar em cima da minha camada vetorial, né? No caso, bairros. Vou lá em propriedades. Vai abrir aqui uma janelinha para vocês. Ó, tem várias opções. Nós vamos vir aqui em uniões, certo? Você vai clicar aqui no ícone mais, vai aparecer aqui, ó, já aparece a tabela que você vai unir. Lembrando que o campo que você vai unir dessa tabela do Excel, qual é? Código. E o campo do vetor é o guide, certo? Aqui você vai marcar personalizar prefixo do nome do campo, né, para aparecer aqui. E aí você tira, né, retira isso daí, porque senão toda a coluna vai aparecer com esse nome, variável, e aí vai ficar muito extensa, certo? E você coloca OK. Vai aparecer aqui, certo? Essa mensagem para você, e aí você clica aqui, ó. Isso quer dizer, ó, que todas as colunas foram unidas a partir daquelas duas colunas, o código e o guide. É só você dar um OK. E aí agora nós vamos conferir, ó. Vem bem aqui em bairros, tabela de atributos, ó aqui, certo? Tá aqui a união de tabelas. Por que tem vários elementos, várias colunas aqui com esse elemento? É porque na minha tabela do Excel, esses bairros eles não existiam, certo? Então, o arquivo foi unido apenas pelo código existente no vetor, certo? Aqueles bairros, no caso, que não tem lá no arquivo do Excel, não foram representados aqui, certo? Mas deu certo a união de tabelas, né? A tabela do Excel com a tabela do vetor. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir em bairros, certo? E vou exportar esse arquivo, salvar feições como, certo? Já está aqui o shape, vou bem aqui, nome do arquivo, certo? Vou procurar o local adequado, né? Neste caso aqui, vou salvar em
arruamento, né? Vocês podem salvar em outro local, né? Vou botar aqui bairros, underline, variáveis. Pronto, certo? Já está salvo aqui. O arquivo vai ficar salvo em siglas, e aí é só colocar OK. Ele está salvando, certo? O que vai ocorrer agora? Agora o meu arquivo aqui já está salvo, vou abrir a tabela de atributos, já está salvo com aquela união que eu fiz. Simples, rápido, mas tem tudo que está bem padronizado. Lembrando que você tem que ter uma coluna que tenha correspondência tanto no vetor quanto no arquivo do Excel. Senão você não consegue fazer essa união. Beleza?